Nesse vídeo a gente vai calcular a temperatura de chama adiabática a volume constante para a combustão do metano e vamos comparar com o valor a pressão constante. Dá uma olhada nas origens das diferenças. A gente vai fazer isso para a combustão do metano em ar padrão a volume constante, considerando pressão de entrada, pressão inicial 1 atm, temperatura de entrada 298 Kelvin e razão de equivalência igual a 1, para que a gente possa comparar esses valores com valores calculados para temperatura de chama a pressão constante. As hipóteses aqui consideradas da mesma forma, combustão completa, lembra, essa é uma hipótese forte, porque a rigor diz que não há dissociação das espécies químicas. CP constantes também avaliados a 1200 Kelvin. Eu vou escrever a equação estequiométrica, a reação estequiométrica aqui já balanceada para a combustão do metano em ar padrão. A gente já fez isso várias vezes, CH4 mais 2 vezes O2 mais 3,76 N2 resulta em CO2, água e nitrogênio. E vou escrever a primeira lei da mesma forma que a gente deduziu ela no vídeo anterior para cálculo de temperatura de chama a volume constante, ok? Então a primeira lei resulta em entalpia dos reagentes, que na verdade é somatório em I, número de mols em I vezes entalpia total, mais entalpia dos produtos, que é somatório em I nos produtos, número de mols de I entalpia total, e essa entalpia total nos produtos é avaliada a temperatura de chama adiabática, lembra disso, menos RU, constante universal dos gases, que multiplica número de mols dos reagentes, e aqui é número de mols total dos reagentes vezes temperatura de entrada, menos número de mols total dos produtos vezes temperatura de chama adiabática. Vou fazer esse cálculo aqui para entender qual é a diferença entre essa temperatura de chama volume constante e a pressão constante. Então, eu vou substituir os valores numéricos aqui, vou começar com a entalpia dos reagentes, é 1 mol, a gente está calculando isso para 1 mol de CH4, para 1 mol do combustível, vezes a entalpia de formação do combustível, menos, aqui eu vou entrar na parte dos produtos, 1 mol do CO2 vezes a entalpia de formação do CO2 mais CP do CO2, T adiabática menos 298, mais 2 mols da água vezes a entalpia de formação da água mais CP da água, que é 43,87 vezes temperatura de chama adiabática menos 298, mais a parte do nitrogênio, 7,52 mols de nitrogênio, mais, que multiplica zero, que é a entalpia de formação, CP T adiabático menos 298. E aqui entra a segunda parte, que é menos constante universal dos gases, que é 8,315, vezes 10,52, que é o número de mols total dos reagentes, temperatura de chama adiabática menos 298. Resolvendo para a temperatura de chama adiabática vai dar 2.889 Kelvin, a volume constante. Compara esse valor com o valor a pressão constante, calculado com as mesmas hipóteses. 2.318 Kelvin, a pressão constante. O valor é bem maior, o volume constante, o valor é bem maior. E aí pensa um pouco, quais são as origens dessa diferença? O que faz com que a temperatura de chama adiabática a volume constante seja maior? Veja, mantendo o volume constante, não há expansão desse fluido dos reagentes para os produtos, não há expansão por aumento da temperatura, diminuição da densidade. Eles tendem a aumentar mais a temperatura, justamente por manter o volume constante. A segunda consideração aqui é que, nesse caso, o número de mol dos reagentes é igual ao número de mol dos produtos. A gente já discutiu um pouco antes, mas nem sempre é assim. Veja o exemplo, por exemplo, da combustão do hidrogênio e oxigênio, que 1,5 mol de reagentes reagem e formam 1 mol de produtos, que é a água. E veja que também a pressão de saída é muito maior do que a pressão de entrada. O 9,69 atm é a pressão de saída, ok? Considerando pressão de entrada 1 atm, ok? Para esse processo.